todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos voltando aqui a produzir vídeos, no nosso projeto Teologia para a Vida Cristã. Havíamos dado uma parada na produção desse material, porque estava cuidando de outros assuntos relacionados aos mundos de teologia, mas estamos retomando aqui as gravações, disponibilizando para você mais relacionado a esse conteúdo dos textos da Sagrada Escritura, relacionado a certas temáticas, certas abordagens da teologia, para nos trazer edificação espiritual, nos trazer enlevo espiritual, para que possamos adorar, possamos continuar sendo cada vez mais aperfeiçoados na obra de Deus, certo? Então, nosso enfoque aqui não é tanto a discussão teológica, não é tanto essa questão mais filosófica, mais textual. Estamos focados mais em investigar a Sagrada Escritura e trazer os textos que estejam corroborando com o entendimento de determinados temas. Por exemplo, agora estamos abordando a questão dos atributos de Deus, tá? Os atributos de Deus. Para isso, no primeiro momento, eu vou trazer uma leitura acerca da palavra atributos, tá? Então, vou trazer aqui uma leitura enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.L. Champlin, tá? A enciclopédia no volume 1, verbete A, acerca de atributo. Então vamos ver aqui o que nos diz, esse verbete acerca da palavra atributo. E vou trazer também um conteúdo aqui do curso básico de teologia da Bethesda, pastor César Cavalcante, falando também acerca dos atributos de Deus. Então vamos ver aqui o que nos diz esse material em relação ao importante tema dos atributos de Deus, e também a enciclopédia, iniciar por ela, e na sequência nós vamos ver uma lista de versículos. Então tem abundância aqui de versículos descrevendo para nós em relação a cada um desses atributos, tá? Então, onde que a gente encontra na Sagrada Escritura uma descrição acerca da realidade desse atributo que está relacionado com determinado aspecto, determinada manifestação de Deus. Então, como é revelado para nós esse atributo, em que ele interfere na nossa vida e principalmente como devemos nos comportar diante da existência, da realidade desse atributo divino, tá certo? Como ele de fato interfere na nossa adoração, como interfere na nossa vida cristã. Então, nosso enfoque aqui é relacionado à vida cristã, tá certo? A nossa edificação espiritual, a andarmos melhor diante de Deus, andarmos melhor na presença do Senhor e fazermos a obra de Deus de forma cada vez mais aperfeiçoada, sempre fundamentados na sua Sagrada Escritura. Então vamos começar aqui pela enciclopédia de Champlin para a palavra atributo, tá? Então temos aqui o termo atributo, de modo geral, característica aplicada ao ser. Então é algo que fala acerca do ser, Mas Champlin vai nos dizer melhor no verbete atributo de Deus, página 391, que diz: na metafísica, então temos aí um estudo partindo aí de Platão, que pretende analisar certos aspectos de algo que está para além do plano físico, do plano material, no campo das ideias, por exemplo, Então nós temos aí essa parte que está voltada para a chamada metafísica. Na metafísica e na teologia, que é o nosso caso aqui, nosso enfoque, nosso estudo, um atributo é uma qualidade de uma entidade que expressa sua natureza essencial, que fala acerca da sua essência, que comunica acerca da sua essência, que nos dá entendimento acerca dela, tá certo? Que nos faz ter um contato com este ser, compreendê-lo de certa forma, nos relacionar com ele de alguma maneira. Então, o atributo é aquilo que chega para nós deste ser, que é sobrenatural, que é espiritual, que está para além da nossa compreensão. Mas o seu atributo nos comunica algo. Então, isso que é interessante. Assim, algo indispensável ou necessário para a integridade daquele ser. Os atributos são a suma genera, através das quais os modos são entendidos e existem na substância. Ver os atributos tradicionais do teísmo, em ponto 5, no artigo atributos. Ver tratamentos detalhados sobre onipresença, onipotência, onisciência nos artigos com estes títulos. E aí ele vai encaminhar para alguns outros artigos onde ele vai desenvolver aqui esses argumentos, mas somente até aqui para entendermos
porque a utilização do termo atributo, tá ok? Estamos estudando acerca de Deus. Então essa é a primeira abordagem desse material, está analisando, está estudando acerca de Deus. A próxima abordagem será acerca dos nomes que a Sagrada Escritura nos comunica de Deus. Então Deus, o nome genérico, vamos ver outros nomes que falam acerca das manifestações, da revelação de Deus. Mas antes disso, os atributos. E através dos atributos, estabelecer com Deus um relacionamento, estabelecer com Deus um contato, ter um entendimento melhor acerca de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Deus. Então, por isso a palavra atributo, que nos comunica algo acerca da sua substância, acerca do seu ser, ok? Nos deixa vislumbrar algo acerca de Deus, nos deixa ter algum contato com o Senhor, tá certo? Então o Senhor nos proporciona isso, o Senhor nos comunica isso, através da característica de Deus ser transcendente. Então ele fala acerca do entendimento teísta de Deus, né? Então entendemos Deus como uma pessoa, como um ser, ok? Nós não temos um entendimento panteísta, como já analisei em aula anterior, né? Então nós entendemos Deus como um ser, uma pessoa que toma decisões, que pensa, ok? Então Deus, que é uma pessoa, transcende para se comunicar conosco, para interagir conosco, para nos comunicar algo acerca dele, através dos seus atributos. Então, os atributos são aquilo que nós conseguimos compreender, e aí veremos atributos que nos são comunicáveis e que interferem constantemente na nossa maneira de viver, e atributos incomunicáveis que dizem respeito somente a Deus, mas que na sua contemplação nos levam à adoração, nos levam ao temor de Deus, né? Nos levam de fato a respeitar e a servir ao Senhor em espírito e verdade, através do conhecimento desses atributos que são incomunicáveis, que estão somente em Deus, mas que Ele nos dá a conhecer. Então o material da Bethesda agora, do César Cavalcante, nos diz o seguinte, também dentro da mesma abordagem de atributos de Deus. Na sua página 21, o livro aqui do curso básico de teologia, um verbete aqui de teontologia, tá certo? Doutrina de Deus, na parte aqui que fala dos atributos de Deus. O homem não pode extrair o conhecimento de Deus como faz de outros objetos de estudo, objetos por meio dos quais conseguimos fazer um estudo empírico, por exemplo, né? Pegar determinado material da natureza, levar para o laboratório e dissecá-lo, né? E examinar cada um de seus componentes, né? Descrevê-lo. Então não é possível, até por aquilo que foi descrito em Champlin, né? Então é algo que está mais no âmbito da metafísica, tanto na abordagem filosófico-teológica, está mais para o âmbito da metafísica, é algo espiritual, tá certo? Se fosse filosófico, algo mais ligado às ideias. No caso da teologia, uma vez que professa, né, a fé no Deus verdadeiro e Deus pessoal, então é no sentido de ele ser espiritual, então está para além do material. Se está para além do material, não pode ser dissecado, não pode ser analisado empiricamente. Então temos aí a necessidade, tá certo? A condição sine qua non dos atributos para termos um contato e para termos conhecimento acerca de Deus. Então ele se revela para nós e nós, então, percebendo Deus de diversas maneiras, vamos descrevê-lo através dessa descrição de seus atributos, tá certo? Aquilo que é atribuído a Deus. Conhecimento de Deus, como faz em outros objetos de estudo. Então não é possível fazer esse tipo de análise acerca de Deus. E isso que é impressionante. Deus está para além de qualquer possibilidade de descrição ou de análise puramente humana. Entretanto, Deus, por meio de sua palavra, bondosamente transmitiu as informações necessárias ao homem. Então é Deus no esforço dele para conosco, tá certo? De uma manifestação que ele promove a fim de que o homem possa ter um contato, um conhecimento e assim estabelecer um relacionamento, né? E ter comunhão cada vez mais íntima com esse Deus. Bondosamente transmitiu as informações necessárias ao homem, de modo que este somente pode aceitá-las e assimilá-las. Penetrar nos atributos de Deus é uma tarefa seríssima, devido ao termo atributo, coloque entre parênteses aqui, não ser ideal para retratar suas características, uma vez que ele é ligado à nossa realidade, ligado à realidade humana, e nós não conseguimos então circunscrever tudo aquilo que Deus nos comunica, né? Dizer, olha, vou definir aqui de forma absoluta tudo acerca dessa característica de Deus. Então
Uma vez não sendo possível, o termo atributo, ele é colocado aqui, mas com ressalvas, tanto que ele coloca entre parênteses. Então, é aquilo que conseguimos apreender daquilo que Deus revela de si mesmo, através da Sagrada Escritura, por exemplo, que é a revelação especial de Deus, através da natureza, né, que é a revelação natural de Deus, através do relacionamento humano, que aí entra uma área mais psicológica, né, uma área mais do relacionamento, né, da comunhão entre o indivíduo e Deus. Então, aquilo que ele vai aprendendo deste relacionamento, né, que Deus estabelece com ele, coisas que Deus vai permitindo que ele conheça, tá certo? Então, nós temos aí estas formas, esses meios que não são absolutos. Então, a palavra atributo não está colocada de forma absoluta, mas apenas relativa aqui. Ele é, assim, deixa eu encontrar, devido ao termo atributo, não seria ideal para retratar suas características. Sendo Deus um ser infinito, faz com que seja impossível que qualquer criatura conheça exatamente como ele é. Então, precisamos sempre manter esta consciência, essa realidade. Se nós nos perdermos disso, nós passamos a adotar uma postura incorreta, uma postura completamente equivocada. Então, tem pessoas que pensam saber muito acerca de Deus e começam a especular e começam a produzir muitas das vezes falsas religiões, heresias, ritualísticas absurdas, devido a uma postura incorreta diante do verdadeiro Deus, pensando que conhecem a fundo a vontade de Deus, que são porta-vozes de Deus, tá certo? Então começam a inventar para si ritualísticas estranhas, e nisso aí vemos muitos prejuízos, né? Muitos danos que já foram causados na sociedade por pessoas que levaram outras até a loucura, até a morte, por essas especulações absurdas, de pessoas arrogantes que pensam que sabem tudo acerca de Deus. Temos que nos submeter àquilo que Deus nos revela, principalmente pela sua Sagrada Escritura. Mas por meio das Escrituras, ele revelou as perfeições e excelências de sua natureza, que considera essenciais para a nossa redenção. Redenção, adoração e comunhão. Os 3 pontos que eu destaco aqui, ó. Redenção, adoração e comunhão. Então, 3 pontos que são o foco desta revelação para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida saudável diante de Deus. A nossa redenção, tá, okay? Quando ele nos compra, tá certo? Quando ele nos adquire, quando ele restabelece a comunhão que foi quebrada, né? Ele de fato nos resgata de uma vida caída em pecados, uma vida de afastamento, uma vida de degradação. Então ele é o nosso Redentor, ele nos resgata para si, tá certo? No uso desses atributos, né? Na comunicação desses atributos, ele inspira a nossa adoração, a atitude correta, a atitude certa diante da contemplação de Deus, né? Diante do conhecimento acerca dos atributos de Deus, é a adoração a Deus, né? Prostrar-se, adorar, exaltar, glorificar, tá certo? Magnificar a Deus, olhando para esses seus atributos. E também a comunhão, então a possibilidade de uma comunhão com Deus por meio também desse ato, né? Dessa realização de Deus em nosso favor, em prol da humanidade, ok? Então ele nos proporciona isso: redenção, adoração e comunhão. Como colocado aqui, portanto, é nas Escrituras inspiradas e somente nelas que encontramos registradas as características qualitativas e quantitativas próprias de seu ser. Por isso que a nossa análise é Bíblia, tá certo? A nossa análise é em cima de textos. Nós vamos passar aqui muitos versículos que é para você enxergar os atributos de Deus nas Escrituras e você compreender corretamente qual a grandeza, qual a importância desses atributos e em que eles interferem na nossa forma de relacionamento com Deus, uma correta forma de relacionamento com Deus a partir do entendimento de seus atributos. Dessa maneira, podemos dizer que os atributos de Deus são aquelas características essenciais, permanentes, distintivas que podem ser afirmadas a respeito de seu ser, conforme a Sagrada Escritura, encontradas nas Escrituras, inseparáveis de sua natureza e que condicionam o seu caráter. Então temos aí algo que está muito relacionado com a aula passada sobre conhecer a Deus, como conhecer a Deus. Aí você vê que em todas as sociedades alguma coisa é dito acerca de Deus, tá certo? E também há diferentes
descrições sobre Deus, sobre como é Deus, a pessoa de Deus, como Deus se relaciona, o que Deus quer, o que Deus exige. Então temos aí uma ambiguidade, né, de descrições, de livros sagrados e tudo mais. Mas para conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que de fato se revelou, a revelação partindo dele para nós, que de fato se manifestou para nós temos o caminho único e seguro das Sagradas Escrituras, ok? Que foi nos revelada por meio de Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que é o Logos divino pré-encarnado e que veio até nós afirmar toda aquela verdade que já havia sido revelada por meio do povo de Israel, o relacionamento que Deus estabeleceu com o seu povo, e agora em Cristo Jesus comunicada, a toda a humanidade, uma vez que ele deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Então Cristo Jesus, que é o Verbo divino, que se encarnou e veio até nós, viveu entre nós, como João diz no seu Evangelho, ele nos comunica a verdade acerca de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho é Cristo e a verdade é Ele. Então, por meio de Cristo, temos o conhecimento do Deus verdadeiro. E Cristo é que nos comunica a sua palavra. Cristo é que nos direciona a sua palavra, Quando ele manda, ele ordena que façam discípulos, que vão pelo mundo e façam discípulos. Então, por meio da Sagrada Escritura, você tem o conhecimento acerca do verdadeiro Deus. Você tem o conhecimento correto acerca deste Deus. Então, por isso que a Sagrada Escritura é a base do nosso estudo aqui. Então, através da observação correta, da leitura correta da Sagrada Escritura, você constrói a ideia certa acerca de Deus. Aí você consegue estabelecer um relacionamento sadio, um relacionamento salvífico, um relacionamento edificante. Então essa é a diferença, quando você, guiado pela Sagrada Escritura, pela revelação de Deus para nós, você consegue eliminar todas as falácias, eliminar todos os equívocos, todas as especulações acerca de Deus, e você fica focado na revelação de Deus para nós. Você consegue de fato ter uma visão correta, uma visão certa acerca de Deus, da maneira como ele se relaciona conosco. Na sequência, ele diz: várias denominações têm sido propostas quanto às divisões dos atributos. Uns falam de atributos naturais e atributos morais. Já vi uma teologia sistemática abordando dessa forma. Teologia atributos naturais, que diz respeito à natureza de Deus, e morais, que diz respeito à forma como Deus lida, como Deus se comporta em relação a nós. Os primeiros como autoexistência, simplicidade, infinidade, etc. Os últimos como verdade, bondade, misericórdia, a tratativa de Deus para conosco, justiça, santidade, etc. Outros preferem falar de atributos absolutos e relativos. Os primeiros estão relacionados à autoexistência, imensidade e eternidade. Os últimos são representados pela onipresença, onipotência. Outros ainda falam de atributos imanentes e intransitivos. Imanentes ou intransitivos, imanentes, que estão somente em Deus. Ou intransitivos, que não transitam, que estão só nele. Emanentes ou transitivos, aquilo que Deus comunica, a nós. Aquilo que, os atributos de Deus que interferem diretamente na nossa vida, que nos fazem então galgar uma vida de aperfeiçoamento para chegar até a postura que Deus quer de nós, até a forma como Deus exige que nós nos apresentemos diante dele. Então, atributos transitivos, ou seja, que de Deus atingem a nossa vida, comunicam a nossa vida. Os primeiros referem-se à imensidade, simplicidade, eternidade. Os últimos são representados pela onipotência, benignidade e justiça. Por fim, a mais usada é a divisão de atributos incomunicáveis e comunicáveis, que inclusive é o que a gente vai trabalhar aqui. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. A gente vai trabalhar nessa estrutura aqui, que está sendo sugerida aqui nesse material. Os primeiros são aqueles que Deus não compartilha com as suas criaturas, incomunicáveis, como aceidade, imensidade e eternidade. Os últimos são aqueles que Deus compartilha em parte com suas criaturas, como poder, bondade, retidão, etc. Todavia, tais discrepâncias são irrelevantes. Não alteram o propósito final, a salvação. Adotaremos esta última classificação
sem desconsiderar as demais por motivo de conveniência e de fácil assimilação. E aí ele vai partir para uma descrição acerca dos atributos, tá certo? Atributos incomunicáveis, principiando aqui pela autoexistência, tá ok? Então ele explicou muito bem as diferentes divisões, que isso não chega a afetar o entendimento, são apenas formas didáticas, né, pedagógicas, utilizadas por diferentes esquemas de estudo, ficando aqui então no material e o que a gente vai seguir aqui na estrutura de atributos incomunicáveis, tá? E atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis, aqueles que estão relacionados somente a Deus, que diz respeito somente a Deus. E atributos comunicáveis, aqueles que, partindo de Deus, se relacionam conosco, você interfere diretamente na nossa vida. Então, atributos que Deus comunica para nós, para que nós possamos, absorvendo esta realidade, absorvendo essa verdade, nos aperfeiçoarmos para estarmos em conformidade à vontade soberana de Deus, a perfeição de Deus. Possamos então nos apresentar diante de Deus a partir da absorção, né, desse atributo que chega até nós. Então, principiando aqui por atributo de autoexistência, dentro dos atributos incomunicáveis, nós temos aquela realidade enxergada em Deus e que nos leva a esses três aspectos aqui, tá ok? Ao aspecto da redenção, da adoração e da comunhão. Então, por Deus ser quem Ele é, essa é a questão. Por Deus ser quem Ele é, por Deus ter essas características peculiares que tem. Então, Deus promove a nós essas três características colocadas aqui, a da redenção, essas três realidades, melhor colocadas aqui, né, da redenção, e nós sermos resgatados. Então Deus não pode, mesmo que a humanidade tenha se corrompido, mesmo que a humanidade tenha decaído da sua posição, conforme foi criada, né, por um Deus perfeito, mas Deus, ele não é afetado por isso. Mas Deus, ele não vai ter a sua natureza alterada por isso. Deus continua sendo o mesmo Deus perfeito, santo, misericordioso, mas também justo de sempre. Assim, mesmo o pecado humano, o colocando debaixo dessa cadeia, né, dessa culpabilidade, né, desse pecado que afasta de Deus, dessa barreira estabelecida entre ele e Deus, o mesmo Deus amoroso, misericordioso e santo que cria meios para que a sua redenção seja possível, seja realizada, tá ok? Então, o primeiro texto para que nós possamos olhar para os atributos de Deus, tá ok? E enxergar a nossa redenção, cito aqui primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que nos diz: vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados, texto que estou citando aqui, ó. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando olhamos para esta fala do apóstolo Paulo instruindo a igreja de Coríntio, nós vemos a franqueza com que ele falava, a franqueza com que ele ensinava. Inclusive, nesse período da EBD, estamos estudando acerca de Paulo. Já fizemos até uma aula de abertura no Esmeralda, né, acerca da grande obra realizada por Cristo através deste homem que foi por ele separado, que foi por ele escolhido, né? E Paulo, tratando em Coríntios, ele traz sempre essa consciência, sempre essa realidade, que na verdade tanto foi uma verdade para Coríntios como é para nós. O Espírito Santo de Deus que inspirou o apóstolo Paulo a se voltar para essa igreja e trazê-los para essa consciência de que eles foram comprados por um alto preço. E como Pedro vai dizer na sua carta, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, o Filho de Deus entregue por nós. Então, nossa salvação teve um alto preço, custando o preço de sangue, custando o preço do Filho de Deus, que foi entregue para que morra vicariamente, para que morra substitutivamente ao nosso pecado, uma vez que o salário do pecado é a morte, como o próprio Paulo também vai dizer na carta aos Romanos. Então, o nosso merecimento diante de Deus é morte. O nosso merecimento diante de Deus por uma vida de pecado, uma vida de contradição à vontade perfeita de Deus, é condenação. Mas para que fosse efetivada a nossa redenção, o Filho de Deus encarnou e foi entregue pelo próprio Pai na cruz do Calvário, para morrer pelo pecado da humanidade, para trazer expiação,
tá certo? Para trazer graça salvífica a todo homem, a todo aquele que crê, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo é o que diz, né? Aquele que crê será salvo, todavia aquele que não crê já está condenado. Então olhamos para essa característica e vemos primeiro redenção, a redenção que foi nos proporcionada por esse Deus, o Deus que é autoexistente, o Deus que não muda, que é o mesmo, que é perfeito em si mesmo. Primeiro vemos a redenção, depois vemos a adoração, como quero dar sequência aqui, com o texto de Salmos 43, 4. Salmos 43, no seu verso de número 4, que aliás eu vou ler o 3 e o 4. Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. Presta atenção, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó meu Deus. Todo o sentimento do salmista, né, toda a sensação do salmista em receber da parte de Deus a luz que o tira das trevas da ignorância, a luz que o tira das trevas da soberba humana, tá certo? Da loucura humana, que o faz ver muitas das vezes em si mesmo seu próprio Deus, que se coloca a si mesmo no pedestal, ou coloca situações, como em outro lugar o salmista vai dizer, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do santo nome do Senhor. Aqui o salmista nos deixa muito claro que se nós temos algum conhecimento acerca de Deus é porque Ele nos enviou a sua luz, ok? Porque Ele nos enviou a sua verdade, e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a revelação de Cristo, através da sua Sagrada Escritura, que nos foi comunicada, como o próprio salmista também diz em outro lugar, lâmpada para os meus pés a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, iluminados pela palavra de Deus, pela revelação da Sagrada Escritura, nós conseguimos trilhar um caminho certo para, como o salmista descreveu aqui, chegar diante de Deus com a nossa harpa, diante do altar de Deus, e o adorar. Fomos resgatados no processo da redenção, e agora somos adoradores, porque a luz do Senhor nos ilumina, e nós podemos chegar diante do verdadeiro Deus, nos prostrar diante do seu altar e render a mais verdadeira adoração. Cito o Salmo 145, 3 também. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Então, olhando para os atributos de Deus e olhando para as circunstâncias, nós não podemos nos deixar vencer pelo imediatismo, não podemos nos deixar vencer pelas situações que estão ao nosso derredor, porque nós estamos servindo e nos relacionando com Deus que é eterno e que conhece todas as nossas necessidades. Então não podemos nos deixar vencer pelo contexto, nos deixar vencer pelas situações e fazer com que a nossa adoração seja interrompida e permitir que a nossa adoração seja cessada. Então, diante do Deus que é eterno, diante do Deus que é todo-poderoso, que é verdadeiro, nós precisamos, como salmista, nos deixar iluminar pela sua palavra, nos deixar ser atingidos por esse sentimento de adoração, esse sentimento de reverência, tá certo? Esse sentimento de gratidão por aquilo que Deus faz em relação a nós no âmbito da salvação, no âmbito do resgate, né, da redenção, no âmbito do prazer para a adoração, da alegria para a adoração, tá ok? E de fato entrar diante de Deus como verdadeiros adoradores e adoradoras, porque os olhos do Senhor buscam toda a terra aqueles que são verdadeiros adoradores. E como Cristo disse que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração não pode ser um ato mecânico, um ato repetitivo. Ela tem que vir de um relacionamento, tá certo? Tem que vir de uma verdade interna, de um relacionamento vivo, tá certo? Intenso, e que reflita um ato de adoração. Então, analisamos as verdades acerca dos atributos para entender melhor acerca de Deus, para o adorar, para reconhecer que fomos resgatados e para adorarmos em espírito e em verdade. E o outro passo que colocamos aqui é a comunhão. Então é consequência, né? Você foi resgatado, você é um adorador e você precisa ter comunhão, como Paulo disse em primeira carta de Paulo aos Coríntios também, capítulo 8, versículo 3, ele nos diz: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E aí temos não apenas a questão da veneração, a questão da tradição
da religião, tá certo? Apenas algo externo, apenas algo para que as pessoas vejam. Temos algo que está ligado ao íntimo, porque se a sua comunhão ela não estiver alcançando esse nível de intimidade, você está perdendo seu tempo, você está gastando em vão, tá certo, sua oportunidade. Como Cristo vai nos apontar em relação àqueles que chamam Senhor, Senhor, e diz: nem todos que chamam Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. E aí, explanando mais acerca disso, ele diz: muitos naqueles dias se apresentarão, né, diante de mim, e vão dizer: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos tantos prodígios. Ao que lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E na conclusão do texto ele diz: porque não vos conheço. Porque não vos conheço. Porque não foi estabelecido um elo, não foi estabelecido um relacionamento verdadeiro, não foi estabelecida uma comunhão íntima, uma comunhão verdadeira, uma adoração verdadeira, tá certo? Uma vida, tá certo, de continuidade de comunhão, uma vida de continuidade de intimidade, de aprofundamento de intimidade. Uma vez que isso não foi uma verdade, tudo aquilo que se fez externamente se perde, mesmo que tenha se pregado muito, cantado muito, arrastado multidões, tenha se constituído grandes movimentos, grandes comunidades, grandes igrejas, ok? Tenha se ensinado, muitas das vezes, nos lugares mais importantes, a públicos, né, dos mais amplos, dizendo que se faz em nome de Deus, dizendo que é para a glória de Deus, mas se não há comunhão, se não há aliança, se não há intimidade, está tudo perdido. Foi simplesmente para a glória humana, foi simplesmente para recompensas humanas, que não refletirão no mundo celestial, no âmbito espiritual. Então, quando olhamos para esse texto, ele não é de modo algum menos importante que as demais afirmativas. Então, quando Paulo diz: mas quem ama a Deus, este é conhecido. Seu amor é verdadeiro, seu amor é de um reconhecimento de que você foi resgatado, que você passou pelo processo redentivo, seu amor reflete em adoração genuína, adoração autêntica, então de fato você tem comunhão com Deus, porque quem ama a Deus é conhecido por Deus. O Senhor te conhece, o Senhor te distingue entre a multidão, o Senhor te separa, tá certo? Entre o joio, porque você é trigo. Então, mesmo havendo joio, ele tolera o joio por causa do trigo, para que nem o trigo seja arrancado. Como na parábola, foi o Senhor da terra, plantou o trigo, veio o inimigo e plantou um joio, plantou o joio, né, ao longo da noite. E aí os empregados chegaram: Senhor, queres que arranquemos o joio? Ele disse: não, para que o trigo não seja arrancado junto. Por causa da sua vida, por causa da sua adoração, por causa da sua comunhão, Deus até tolera certos joios que ainda estão no meio de nós. Mas o Senhor, naquele grande dia, ele vai separar o joio do trigo. Somente o trigo lhe interessa. Então, somente aquele que é conhecido por Deus. Então, como Paulo diz: você ama a Deus? Você tem verdadeiro amor por Deus? Você tem verdadeira intimidade com Deus? Deus te conhece. Ele sabe quais são as suas necessidades, ele sabe quais são as suas aflições, e ele, de fato, tem controle sobre a sua vida. A sua mão está estendida sobre você, né? Como colocamos aqui, atributos de Deus, né? A mão de Deus, uma linguagem antropomórfica, né? Mãos de Deus, pés de Deus, olhos de Deus. Então, atribuir formas humanas a Deus. Para a autoexistência, a gente cita Êxodo 3:14, que nos diz: mas disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Quando Moisés, aflito porque recebeu a ordenança de Deus para ir tirar Israel da escravidão do Egito, ok? E ele, preocupado: quando eu me apresentar diante deles, qual Deus que me enviou? Como eu vou descrevê-lo para eles? Como eu vou me apresentar diante deles? Como é que eu vou apresentar suas credenciais para que eles creiam que o Deus verdadeiro me enviou? E aí o Senhor dá a melhor definição que se possa dar acerca dele mesmo, que só poderia ter sido dado pelo Senhor, né? A revelação do próprio Deus para nós através da Sagrada Escritura. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Eu sou o que tenho sido, tá certo? O eu ser, o ser por excelência, o ser, tá certo, que não depende de nenhum outro, tá ok? É o ser, o único ser necessário. O único ser necessário, conforme uma linguagem da teologia, a gente estudou em teontologia. O único ser necessário, todos os demais contingentes. Tudo que existe no universo é contingente. Deus é o único ser necessário.
Então temos o ser que é por si mesmo, que não depende de ninguém, que não tem princípio e não terá fim, do qual tudo depende, do qual tudo tem origem, tá ok? Deus, o único ser por excelência. Então temos eu sou o que sou, basta, somente isso aí eles já vão entender acerca de quem você está falando. E outro termo também colocado, que até é interessante, eu vi numa pregação do pastor César, ele diz, diga para eles que eu estou os visitando, porque esse era um termo empregado na época de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, né, e que os anciãos guardavam, então, esperavam por esse grande dia da visitação do Senhor para os libertar. Então, quando Moisés menciona essa questão de Deus os estar visitando, eles fazem um link direto com Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, então eles dizem, de fato, é o Deus verdadeiro, o Deus que estávamos à sua espera, né, que estávamos esperando. Cito também João, Evangelho de João 5:26, que diz, pois da mesma forma que o Pai tem a vida em si mesmo, olha que coisa extraordinária, o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Interessante, C.S. Lewis nos diz, falando acerca de Cristo, que Pai, tá certo? O Pai e o Filho, esse relacionamento, o Pai e o Filho. Pai é eterno, o Filho só poderia ser eterno, porque eterno gera eterno. Então Jesus não é um ser criado, como dizem os testemunhos de Jeová, um ser inventado, tá certo? Jesus é da mesma forma que o Pai, o Filho tem as mesmas características. Eterno é o Pai, eterno é o Filho. Todo poderoso é o Pai, todo poderoso é o Filho. E essas mesmas características se estendendo também ao Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma essência, um só Deus. Como a gente vê também na próxima abordagem, falamos aqui sobre a autoexistência, o Pai tem a vida em si mesmo e ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, que eterno gera eterno. Jesus foi gerado e não criado. Jesus é eterno, tá certo? O Filho é eterno como o Pai é eterno. Todas as características do Pai estão presentes também no Filho, tá ok? Como também estão presentes no Espírito. Dando sequência, vemos outra característica, o fato dele ser único. Único. Deuteronômio 6:4 nos fala acerca, podemos dizer, unicidade, tá certo? O fato de Deus ser único. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. É o único Senhor. O Senhor é um, tá certo? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Ou é um Deus único. Alguns levantam esse texto pensando que refutam a doutrina da Trindade. Não é uma invenção teológica, é uma doutrina, está ao longo de toda a Escritura. Da mesma forma como os termos onipotência, onisciência, onipresença falam acerca de atributos incomunicáveis de Deus, que não estão escritos com essas palavras nas Escrituras, mas estão plenamente fundamentados nela, porque a Escritura, ao longo de todo o seu texto, fala acerca de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Assim também é Deus, na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo não havendo o termo escrito lá, mas toda a fundamentação está lá. Então é uma doutrina bíblica, não uma invenção teológica, tá ok? Alguns pensam que essa característica, esse termo, esse versículo, refutaria a Trindade, só que na verdade, uma ignorância, né? Na verdade, um equívoco, é a falta de entendimento melhor acerca do texto e principalmente dos termos originais. Lembrando-se que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita para o Antigo Testamento hebraico e alguns termos em aramaico, e para o Novo Testamento em grego, tá ok? Então temos aí os originais, né? As línguas originais nas quais foram escritos os autógrafos. Então, para se fazer uma exegese, tem que se recorrer aos léxicos, né, e aos originais. E quando você busca o termo que está no versículo único, o Senhor, nosso Deus, é o único. O único, conforme o termo hebraico empregado, é Errad. Errad. Esse Errad é o mesmo termo empregado na descrição da união perfeita entre Adão e Eva, que ambos se uniciam, né, deixarão pai e mãe, uniciam, formando uma só carne, formando Errad, formando um ser único. Assim também Deus é único. Não existem vários deuses, existe um só Deus, só que é uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo, a partir da realidade do termo Errad, que está no termo do texto hebraico de Deuteronômio 6:4, tá ok? Esse é o teu Deus, o único Senhor. É um Deus, mas uma essência, 3 pessoas, certo? Uma ousia em 3 hipóstases,
como é aplicado nos termos, né, da teologia. Outra característica é a imutabilidade de Deus, tá ok? Citamos aí para a imutabilidade de Deus Malaquias 3:6, de fato eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3:6. Toda vez que a Sagrada Escritura reflete ações de Deus, de juízo, de misericórdia, de amor, ou quando a Bíblia Sagrada emprega o termo arrepender-se para Deus, nós precisamos sempre analisar o contexto, e dentro do contexto está uma mudança do homem. Então o homem muda constantemente. A partir da mudança no homem, você terá o homem colocando-se debaixo do juízo de Deus, ou colocando-se debaixo da misericórdia de Deus. E quando fala acerca de arrepender-se, é uma linguagem antropopática, antropo-humano, patem, sentimento, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Sentimento, por exemplo, de arrependimento. Quando fala acerca de arrependimento humano, sempre emprega-se o hebraico shubi, que é arrepender-se de um mal feito, arrepender-se de um erro, de um equívoco. Quando emprega arrependimento para Deus, por exemplo, Deus arrependendo de ter feito o homem sobre a terra, porque o seu pensamento é constantemente mau, emprega-se o termo nahan, que é como decepção, como o resfolegar de uma pessoa que está descontente com uma determinada ação, uma ação que o afetou, que está contra ela, e ela resfolega. Então dá sempre o sentido de um descontentamento. Então Deus não se arrepende de um mal feito, porque Deus não comete mal feitos. Deus não erra, Deus não falha. Agora o homem sim. Então o homem falha, erra, precisa arrepender-se e voltar atrás. E arrepender-se e retroceder. Então ao homem sempre emprega-se shubi, a Deus emprega-se narro. Porque o que acontece em relação a Deus é que Deus é pleno. Deus é pleno, então Deus é pleno. Quando Deus é misericórdia perfeita. Quando Deus é justiça perfeita. Quando Deus é amor perfeito. Todas essas características são plenas em Deus. Então Deus está no centro de tudo. Quem está gravitando em torno e que muda de acordo com a circunstância é o homem. Então o homem, se agir corretamente, ele será atingido pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Se o homem agir incorretamente, debaixo de pecado, de agressão, será atingido pelo juízo de Deus, pela ira de Deus. Então a mudança não esteve nunca em Deus, mas sempre no homem. O homem muda de atitude e a partir da sua mudança ele será atingido pela misericórdia ou será atingido pela ira a partir da sua mudança. Então ao homem cabe sempre retroceder da sua ação má, voltar-se para a humilhação, assim podendo colocar-se debaixo da misericórdia, colocar-se debaixo da ação amorosa de Deus, tá certo? Mas a mudança está sempre na humanidade, mas nunca em Deus, porque ele é imutável. Deus não muda. Malaquias 3:6, por ele não mudar, como ele diz aqui, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque se Deus mudasse, meu irmão, se Deus de repente decidisse, não, eu mudei, eu agora enjoei, não quero mais saber de vocês, então, mas não, Deus permanece fiel, né? Inclusive o texto que vamos dar sequência aqui, Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, ou em que não há sombra de variação. Em outros textos ao meio da revista e corrigida. Então Tiago também enxerga essa realidade, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem de Deus, certo? Descendo do Pai das luzes, aquele que está numa luz inacessível, né? Aquele que está num ambiente de santidade perfeita, que não pode ser atingido, que não muda, que permanece sempre o mesmo, que sustenta todo o universo. Então por ele permanecer o mesmo, sustentar todo o universo, até homens pecadores, até homens miseráveis, né? Blasfemos, que agridem a santidade de Deus e que também agridem outras pessoas, mesmo a estes Deus manifesta ainda o tempo da paciência, da misericórdia, oferecendo possibilidade de arrependimento. Mas quando de fato chegar o tempo que foi determinado pelo próprio Deus para juízo, haverá juízo, independentemente de choro, independentemente de tentativas posteriores de arrependimento. Quando Deus determinar, a partir daqui é juízo, será juízo. Agora tudo está de acordo com a determinação de Deus. Então Deus determina o tempo de misericórdia e também o tempo para juízo.
Imutabilidade, eternidade, outro atributo incomunicável que que nos faz entender a nossa redenção, nos leva à adoração e estabelecer uma comunhão cada vez mais perfeita com Deus. Acerca de eternidade, o que podemos ver na Sagrada Escritura sobre esse termo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que nos diz: ao Rei eterno, está sendo acerca da eternidade, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Cito também primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, o Senhor Jesus Cristo. João dando uma descrição muito intimista, muito verdadeira acerca do Senhor Jesus Cristo. A vida se manifestou, a vida, a essência da vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, Deus que é eterno, e esse Deus eterno encarnou na pessoa bendita de Cristo e se manifestou como um ser humano. E nós podemos andar com Ele e interagir com Ele. Isso que é extraordinário da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando para essas características, claro que para nós é impossível entendermos a eternidade. É impossível entendermos esse conceito, Agostinho, grande teólogo, tentou definir que o momento de Deus é o momento presente eterno, ou seja, toda a eternidade está diante de Deus como um momento só. Tudo é presente para Deus. Então, quando você olha para isso, você vê, Deus tem como toda a história um mapa aberto diante dele. Então, quando que Deus vai ser pego de surpresa? Quando que Deus vai ser surpreendido com algo? Quando que Deus vai atrasar em alguma situação? Nunca, jamais, porque tudo está diante dele, simultaneamente. Então, dentro da característica da eternidade, o mais impressionante, acredito, seja a presciência. O futuro para nós sequer existe. Então, o passado já foi, presente é o que está aqui, estamos vivenciando ele. O futuro não existe ainda, vai ainda acontecer, não sabemos qual é o futuro. Isso não é verdade para Deus. Para Deus tudo está presente dele. Então Deus tem a presciência, assim sendo Deus tem o governo de tudo. Quando você olha para essas características e começa a analisar ela mais a fundo, você entende que tem motivo sim para adorar, tem motivo sim para confiar, tem motivo sim para entregar a sua vida sem reservas, porque você serve um Deus que tem toda a existência, tem todo o tempo, tá certo? Tem toda a eternidade diante dele, tem o controle de tudo. Confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, como disse o apóstolo na sua carta. Quando olhamos para isso, nós conseguimos então nos tranquilizar em relação ao momento. O momento é simplesmente aquilo que estamos vivenciando, e descansar em Deus, porque Ele que garante o nosso futuro. Nós somos predestinados à vida eterna em Cristo Jesus, pelo selo que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus em nós. Temos que nos preocupar e nos manter sempre na presença do Espírito Santo de Deus, nos manter sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o selo da predestinação para uma vida eterna. Então nós temos essa preocupação de estar sempre na presença do Senhor, em adoração, em espírito, andeis conforme o Espírito, não preso à vontade da carne. Nossa preocupação tem que ser essa. Em relação ao futuro, está tudo nas mãos de Deus. O Deus eterno a que você serve, que não perde o controle sobre nada, não perde o domínio, o poder sobre nada. Onipresença de Deus agora, sobre a onipresença. O que é que os textos bíblicos nos falam desse atributo? Cito aqui, Livro dos Reis 8:27, que nos diz: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Salomão, citando aqui, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, esta realidade, fazendo menção dessa realidade, na qual aquele templo é representativo, uma oportunidade que Deus nos deu para adorá-lo, uma oportunidade que Deus nos deu para reverenciá-lo, mas ele não pode conter a pessoa de Deus, ele não pode conter o ser de Deus. Então ali é apenas uma oportunidade que nos é dada para a sua adoração. Então é bom entendermos essa questão da onipresença. A onipresença cito também Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus não pode ser contido num território, Deus não pode ser contido dentro de um templo, e Deus está presente onde estão aqueles que o adoram,
onde estão aqueles que o servem, tá ok? Isso não retira de nós a obrigação de congregar, porque nós servimos a Deus como um corpo. Então, uma célula solta por aí não é um corpo. Então, nós somos um corpo e Cristo é o cabeça desse corpo. Então, nós temos que nos reunir com esse corpo, congregar com esse corpo, ajudar, ser ajudado, ministrar, ser ministrado, pregar, né? Auxiliar, aconselhar, orar junto. Então, não retira a responsabilidade, mas é necessário afirmar essa verdade, a verdade de que Cristo está conosco, onde quer que você esteja, né? Numa cela, numa cadeia, num leito de hospital, passando seu melhor momento, seu pior momento, Cristo está ali, né? O Senhor, a sua presença está contigo. Deus está ao mesmo tempo aqui no Japão, simultaneamente, ouvindo as orações, manifestando sua presença, por causa da sua onipresença. Características peculiares, atributos incomunicáveis: onisciência, Deus sabe de tudo; onipotência, Deus pode tudo; onisciência, onipresença, Deus está presente àqueles que o servem. Aqueles que não servem, mesmo tendo Deus, digamos assim, né, falando hipoteticamente, diante dele, não sentem. Como Deus perguntou a Adão: onde estás? Não geograficamente, mas espiritualmente. Onde estás, Adão? Deus não sentia mais a comunhão, Deus não sentia mais o relacionamento, porque isso havia sido quebrado pelo pecado. Então Adão se separou de Deus, Adão se desligou de Deus, Adão pôs uma divisão, um abismo entre ele e Deus devido à sua desobediência. E Deus pergunta: onde estás? Óbvio que Deus sabia geograficamente onde ele está, mas onde ele está em relação à comunhão. Agora, aquele que está em comunhão com Deus, não importa onde esteja, Deus está presente a ele, tá certo? A sua presença está sempre perceptível a ele. Onipresença, onisciência. Vamos ver acerca da onisciência de Deus em Salmos 147:5, que nos diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu conhecimento. O salmista, ele não perde tempo na sua adoração. Ele deixa que o Espírito Santo de Deus o inspire, e ele vá no seu salmo, nos seus cânticos, na sua adoração, vai enumerando as qualidades de Deus, vai enumerando os feitos de Deus, vai falando acerca da adoração a Deus por parte do homem, por parte de Israel, por parte dos reis, por parte da natureza. Então, como salmista, vamos tomar para nós também, tá certo, essa inspiração, permitir que o Espírito nos impulsione, o Espírito nos dirija a esse nível de adoração, ao entendimento de Deus que não pode se medir, à grandeza, à soberania de Deus, tá certo? Ao poder de Deus, louvar as obras de Deus, adorar a Deus em espírito e verdade, em vez dessa relação mercantilista, imediatista, no sentido de olhar apenas para o que você pode tirar de Deus, alguma bênção, algum benefício, alguma coisa. Olhe para Deus em si, adore a Deus pelo que Ele é, pelo seu ser, pela sua essência. Então comece a se deixar levar por esta inspiração, comece a deixar ser impulsionado por isso, a se relacionar com Deus por aquilo que Ele é, como o salmista assim o faz. Louva a Deus em todos os seus atributos, sua grandeza, seu poder, seu entendimento. Jeremias 16:17: os meus olhos veem todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta dos meus olhos. Somente para termos uma consciência de que nada escapa de Deus. Então temos que ter essa inspiração que o salmista teve, temos que ter o temor que também foi inspirado pelo profeta Jeremias, tratando com Israel acerca dos seus diversos erros, seus diversos pecados, tentando trazer Israel de volta para a consciência e tentando principalmente conscientizar Israel do processo pedagógico de Deus do cativeiro, para que eles aceitassem o trabalhar de Deus, como de fato futuramente, ao retornar do cativeiro, foi um processo eficaz, porque eles foram libertos daquele vício da idolatria, né? Aquele pecado da idolatria que se arrastou durante tantos séculos. E Deus, por meio daquele processo do cativeiro, os libertou desse mal, desse erro, né? Dessa doença. E Jeremias está conscientizando eles de que nada escapa de Deus. Pode escapar do pastor, pode escapar das autoridades, pode escapar até do seu cônjuge, da pessoa que está mais próxima de você, mas não escapa dos olhos de Deus. Adore a Deus, ame a Deus e tema a Deus, ok? Onisciência, onipotência. Onde a Sagrada Escritura nos fala de onipotência? Por exemplo, em Jó 42:2: sei que podes fazer todas as coisas, ou sei que tudo podes, conforme Almeida Revista Corrigida. Nenhum dos teus planos ou dos
teus pensamentos pode ser impedido ou frustrado, como está aqui na NVI. Jó, ele declara isso depois do contato mais próximo, do contato mais íntimo, mais pessoal que ele teve com este Deus. Então, uma vez que ele teve um contato mais próximo com Deus, Deus dialogou com ele, Deus o desvelou várias realidades das quais ele nem imaginava, o levando a enxergar o poder criador de Deus, o controle de Deus sobre a natureza, sobre o cosmos. Então Jó dá essa declaração maravilhosa: sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então comece a entender quem é Deus, para que você possa servir a Deus da forma correta. Eu sei que tudo podes, como Jó teve essa experiência, também seja levado a essa experiência. Sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Somente temos que nos submeter à sua vontade soberana. Não podemos manipular Deus, não podemos direcionar Deus para aquilo que nós queremos. Nós é que temos que nos submeter à sua vontade e ao seu projeto perfeito. Outro texto que cito, Salmos 89, 6-8, que nos diz: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Salmos 89, 6-8. Deus é todo poderoso, e o salmista faz questão de louvar a Deus por essa característica, pelo fato de Deus ter todo o poder, tá certo? Deus ser todo poderoso, poder todas as coisas e realizar essas coisas conforme a sua vontade. Deus é todo poderoso, mas Deus é soberano na sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade e conforme o seu plano. Temos aqui outra característica, o fato de Deus ser perfeito, ou a perfeição de Deus, conforme nos indica Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Qual é o seu paradigma? Qual é o seu paradigma? Qual é o seu referencial? O que você toma por referência na sua vida? É disso que esse texto fala. Tome o paradigma certo, o paradigma correto para a sua vida. Pare de se pautar por líderes humanos, por pastores, por artistas, esse tipo de coisa. Coloque Deus como seu paradigma, e aí você vai ter um desenvolvimento verdadeiro, um desenvolvimento real, no sentido de melhorar como pessoa, melhorar como servo de Deus, né? Como crente, como cidadão, como trabalhador, como estudante, como pai, como filho, como marido, ter um desenvolvimento. Porque tomando Deus como seu paradigma, ele está num nível altíssimo, um nível que você não vai chegar, mas no processo de aproximar-se desse ideal, você melhora extraordinariamente. Então, pessoas que têm Deus, né, como foi colocado aqui o conselho: sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês. A nossa perfeição, que é relativa, só vai ser alcançada verdadeiramente na glorificação, mas nós de fato podemos cada vez mais avançar e melhorar, nos aperfeiçoar a cada dia, tendo este paradigma no próprio Deus, no próprio Senhor Jesus Cristo. Também cito 1ª carta de Paulo aos Coríntios 13:10: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então essa é a nossa esperança, né? Que o Senhor, o perfeito, ele venha, e quando ele vier, de fato aquilo que é imperfeito será desfeito, e ele reinará, ele regerá com vara de ferro, e nós seremos glorificados e estaremos para sempre na sua presença. Essa é a nossa esperança, é para aí que nós estamos caminhando, é nessa direção, e assim fazendo, estamos melhorando a nós e estamos afetando positivamente a realidade que está ao nosso redor, porque a partir dessas pessoas é que a sociedade vai se desenvolvendo e vai sendo construída em cima de bases sólidas, tá certo? Solidariedade, amor ao próximo, justiça, honestidade, tá certo? Cuidado, zelo pela vida dos demais. Por quê? Porque o teu paradigma é perfeito, é o Senhor. A perfeição espírito, o fato de Deus ser espírito, é como um atributo incomunicável. Cito Atos 17, 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o fato de Deus ser espírito, quando olhamos para isso, vemos o contraste entre o verdadeiro Deus e as falsas deidades inventadas pelos homens. Quando Abraão, por exemplo, né, Abraão ainda chega, né, na sua peregrinação de Ur dos Caldeus, entrando agora para a Palestina, e estabelece altares,
e adora ao Deus verdadeiro, sem imagem de escultura, sem rituais estranhos, estabelece no altar e adora o Deus que o chamou, o Deus que fala com ele, o Deus que interage com ele, o Deus que lhe dá ordens. Os cananeus em volta certamente não entendiam a adoração de Abraão, mas tiveram testemunho do verdadeiro Deus. Deus Espírito, Deus que é Espírito e é verdade. Deus que se comunica conosco e nos traz para essa adoração espiritual. Mesmo que hoje muitas denominações estão se rendendo a um culto cada vez mais profano, idolátrico, a um culto apegado a amuletos como rosa ungida, como mezuzá, como sal, como pedra do Monte Sinai, como óleo, ou as judaizações que têm sido implementadas, né, com o uso de kippah, de talit, né, esse tipo de penduricalhos que são acrescentados desnecessários, uma vez que Deus é Espírito. Então, o que importa verdadeiramente é que num nível de redenção, de adoração verdadeira e de comunhão, vocês entrem em contato com o Deus que é Espírito, que é verdadeiramente espiritual, que se comunica conosco sem a necessidade de objetos, sem a necessidade de penduricalhos, sem a necessidade dessas ritualísticas estabelecidas, mas que se comunica diretamente com o nosso espírito, o Espírito de Deus com o nosso espírito, nos levando a uma adoração verdadeira, uma adoração íntima, uma comunhão autêntica, tá ok? Deus é Espírito, conforme Atos 17:24 e Lucas 24:39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eu coloquei esse texto aqui de propósito para mostrar essa característica peculiar do Senhor Jesus Cristo. Deus é Espírito. Cristo, também nessa mesma condição, ele encarna. Após encarnar, ele entrega a sua vida por nós à cruz do Calvário e rende seu espírito. É colocado no sepulcro por José de Arimateia, né, por Nicodemos. Quando as mulheres vão tentar preparar o seu corpo, né, para o enterro, elas não encontram, porque ele ressuscitou. E ele ressuscita num corpo glorioso. E aí temos esse mesmo Senhor Jesus, o Logos divino pré-encarnado, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, né, que é Espírito, encarnou e agora ressuscitou. E diz, Paulo chama ele de primícias dentre os que dormem, porque ele é o primeiro de uma característica que será também comunicada a nós. Como Cristo ressuscitou e foi glorificado, nós também ressuscitaremos desse mesmo corpo incorruptível. Aquilo que é semeado em corrupção, colhe-se em incorrupção, como Paulo descreve em outro lugar, na carta também aos Coríntios. Então temos essa característica de Cristo que é peculiar a ele, que será comunicada a nós, no sentido de ter um corpo glorificado. Acrescento ainda, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a mulher samaritana, questionando o Senhor Jesus Cristo, pergunta se é certo qual o lugar de adorar, em Jerusalém ou é no Monte Gerizim, conforme a nossa tradição, e Jesus transcende essa pergunta. Fala, nem em Jerusalém, nem no Gerizim, mas os que adoram ao Pai em verdade, tá certo? Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, uma adoração espiritual, um culto racional, como Paulo diz em Romanos, de uma adoração espiritual, em espírito e em verdade, ok? Não figuras, não penduricalhos, não amuletos, mas espírito, comunhão verdadeira e íntima e espiritual, espírito e verdade, como o Senhor Jesus Cristo diz aqui no Evangelho de João 4:24. Passamos para atributos comunicáveis, conforme abordados aqui. Aqui nós olhamos e contemplamos esses atributos e rendemos adoração ao Senhor. Entendemos que o Senhor é o nosso Redentor, opera essa redenção, porque tem de fato todos os atributos, né? São verdadeiros em Deus e são mais do que aquele que possamos entender, estão para além. Isso não é uma descrição exata, isso é uma descrição aproximada, porque está para além disso. Então é o Senhor que realiza nossa redenção, que é digno de adoração e com o qual estabelecemos comunhão. Então esses atributos são contemplados por nós e nos levam a uma atitude correta diante de Deus. Agora, esses atributos aqui, atributos comunicáveis, interagem diretamente conosco. São perfeitos em Deus, tá certo? E são relativos na nossa vida. Então em Deus são plenos, plena sabedoria, plena santidade, pleno amor, plena justiça e plena fidelidade, e relativos em nós, ok? Então nós
quanto mais absorvemos da sabedoria de Deus, da santidade de Deus, do amor de Deus, da justiça em Deus e da fidelidade, conforme o Senhor nos comunica, mais vamos aumentando em comunhão, mais vamos aumentando em adoração, mais vamos aumentando em relacionamento com Deus, um relacionamento cada vez mais profundo, cada vez mais próximo. Então esse que é o objetivo de olharmos para esses atributos. Então, olhando para eles, cito sabedoria de Deus que é comunicada a nós. Deus tem todo o conhecimento, como já analisamos aqui. Então Deus conhece todas as coisas. Mas dentre esse poder de conhecimento que o Senhor detém em si mesmo, Ele nos comunica também sabedoria. Ele compartilha conosco, Ele permite que isso nos atinja e que nos aperfeiçoe e que amplie a nossa sabedoria para que possamos nos conduzir corretamente diante de Deus e diante das pessoas que estão ao nosso redor. Tiago nos explica isso na sua carta, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês sente essa necessidade, sente essa ausência, né, tem de fato, né, esse anseio, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido, não lhes lance em rosto, como nesse lugar está escrito, né? Ele diz isso, acredito eu, porque muitas das vezes nós recorremos a pessoas que entendemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, e por fazermos determinadas perguntas, determinados pedidos, pedimos determinadas ajudas, acabamos por ficar também vítimas dessas pessoas. Então, pessoas que foram zombadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram desprezadas, porque interagiram com pessoas que não eram maduras, que não estavam suficientemente amadurecidas, nem eram espirituais, e que por serem carnais entenderam que tinham então a oportunidade de se sobrepor, né, de se arrogar, né, de humilhar, de se colocar como superior. E devido a essa má experiência, muitos se fecham em si mesmos, muitos passam a desprezar, muitos passam a ignorar as coisas de Deus, porque tiveram uma experiência ruim. Mas olhando para a carta de Tiago, né, e sabendo que existe essa possibilidade, nós só não vamos crescer em sabedoria se não quisermos. Então Tiago diz, alguém tem falta dela? Pois Deus dá sabedoria. O Senhor por meio da sua palavra, o Senhor por meio do seu Espírito, por meio de uma comunhão mais aprofundada, uma oração, quando você dobra seus joelhos e você ora e Deus ilumina sua mente, e Deus te faz entender melhor a Sagrada Escritura, e Deus coloca do seu lado pessoas certas, pessoas maduras, pessoas espirituais, que vão te ajudar num processo de ascensão, de crescimento. Então, por meio de todos, por esses meios, o Senhor nos faz crescer em sabedoria. Tiago diz, tem necessidade, peça a Deus, Ele não lança em rosto, Ele dá livremente, dá abundantemente. Deus nos faz crescer em sabedoria, para que possamos servir melhor e abençoar a vida de outras pessoas. Tudo aquilo que crescemos na sabedoria de Deus é para a nossa bênção e para a bênção daqueles que estão ao nosso redor. Cito também Salmo 104, 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A sabedoria de Deus na criação. A sabedoria de Deus, por exemplo, que é investigada pelos médicos ao analisar o corpo humano, tá certo? Que é investigada pelos físicos ao analisar o universo, pelos geólogos ao analisar a Terra, tá ok? Pelo historiador ao analisar todos os eventos históricos encadeados. Então nós temos as obras de Deus, o livro de Deus da natureza, que pode ser observado por aqueles que se dedicam a pesquisar, aqueles que se dedicam a escrutinar, a analisar, mesmo com todo o trabalho que dê, mas encontram sabedoria de Deus em todas as coisas. Ok? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. A terra está cheia de seres que criaste. A natureza é um dos grandes testemunhos do poder, da grandeza do meu e do seu Deus. Salmo 104, 24. Cresça em sabedoria, olhando também para a criação de Deus. E em relação à santidade, eu gosto muito de um exemplo, uma analogia, que é em relação à santidade, colocando dessa maneira: a santidade é absoluta em Deus, a santidade é perfeita de Deus, a santidade é incontaminável em Deus. Coloquemos a luz como uma analogia dessa santidade. A luz interage com diversos ambientes sem ser contaminados por eles.
um quarto fechado, cheio de mofo. Alguém vai e abre uma janela, né? E a luz começa a penetrar ali e começa a modificar positivamente o ambiente e aquilo que a luz proporciona, né, a todo mundo. Inclusive, muitos compuseram até hinos ao sol, à luz, né, devido a essa importância, né, da luz para a nossa vida. Então a santidade de Deus é como a luz. A santidade humana é como a água, que pode ser extremamente purificada, mas é facilmente contaminável. Assim, a santidade de Deus é incontaminável, é absoluta. A santidade do homem é relativa. O homem tem que zelar para se manter puro, para se manter purificado. É Cristo que nos purifica. É o Espírito Santo que zela pela nossa purificação. Mas nós temos a nossa contribuição ao não emprestarmos nossos membros como veículo do pecado, como Paulo instrui. Não empreste vossos membros como veículo do pecado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como João apóstolo indica. Então temos a nossa contribuição ao nos submetermos. Submetam-se à lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito. O Espírito interage diretamente conosco em relação àquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então quando a gente se submete, como Paulo em outro lugar diz, ser escravo de Cristo para a salvação e não escravo do pecado para a morte. Se submeter a Cristo, se submeter à palavra de Deus, se submeter ao Espírito de Deus, ok? Ser escravo de Cristo para a salvação. E aí nós podemos então alcançar santificação, nos santificar. Ser santo não é ser uma imagem de escultura colocada no pedestal. Ser santo é ser separado. Kadosh, né, do hebraico, Hagnos, do grego, separado. É alguém exclusivo para Deus, alguém separado do mundo para Deus. Então, viver de forma separada do pecado e exclusividade para Deus. Comunhão com Deus, adoração a Deus, redenção, né, de Deus para conosco. Né? Então, servir a Deus como nosso Redentor, como aquele que nos resgatou. Tá, ok? Santidade. Levíticos 11:44 nos diz: pois eu, o Senhor, Deus de vocês, pois eu sou o Senhor de vocês. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. E aí tem todas aquelas prescrições que foram aplicadas, né, no relacionamento entre Deus e Israel. Então, Deus prescreveu todas aquelas restrições, né, porque Deus estava exigindo deles uma postura, um comportamento, né, de acordo com as suas ordens. E aí temos hoje nossa santificação obtida por meio da graça em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos comprados, né? Nós somos resgatados, nós somos regenerados, somos feitos nova criatura, como ele aconselhou a Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Veja, nascer da água e do Espírito. Então há necessidade de um renascimento, ok? A partir da água, que é um símbolo para nós sepultarmos nossa antiga vida de pecados, como João Batista se recomendava, o batismo, né, que ele prescrevia, um memorial para sepultar a antiga vida de pecados e ressurgir numa nova criatura. Então, temos aí o nascimento da água, o nascimento do Espírito. Agora nascemos como homens e mulheres espirituais, como homens e mulheres que têm uma vida espiritual ativa, né? Que crucificamos nossa carne, sujeitamos nossa carne, estabelecemos dominação sobre nossa carne e damos vazão ao Espírito, e damos lugar ao Espírito, e damos prioridade ao Espírito, ok? Outro texto que cito, Efésios 4:22-24, diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, né, de um ser novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Efésios 4:22-24, onde Paulo descreve essa igreja, esse processo imprescindível, que é despir-se da antiga veste de pecado, da antiga veste contaminada. Assemelha-se à parábola que Cristo descreveu das bodas. Chamou todos sem restrição, da maneira como estiverem, só que ao adentrar as bodas recebem vestes novas. Tem que descartar as vestes antigas, mesmo que estivessem esfarrapadas ou mesmo que fossem de alta qualidade. Tem que se despir das suas vestes antigas e vestir agora vestes adequadas. Quando o Senhor anda no local da festa,
encontra uma pessoa que não estava adequadamente vestida e pergunta: amigo, como entraste aqui sem estar com as vestes adequadas? A pessoa emudeceu, não tem argumentos diante do argumento da graça divina. A graça lhe foi ofertada, não há argumentos diante da graça. Ah, não me salvei por causa disso, por causa daquilo. Não, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Apenas requer que você abandone a antiga vida de pecado e agora se submeta a Cristo para ser uma nova criatura, regenerada, recriada, né, em Cristo Jesus. Ter novas vestes, como Paulo diz, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Então é o Senhor que nos proporciona essa nova vida em Cristo. Então, se nós nos desapegarmos de tudo aquilo que fazia parte da vida pecaminosa, da vida antiga, e permitirmos que o Espírito Santo de Deus construa em nós esse novo ser, nós estamos então participando de uma comunhão íntima e temos salvação na pessoa bendita de Cristo. Mas se resistirmos a isso, permanecemos no nosso pecado, estamos perdendo nosso tempo e no final seremos condenados. Então, esse que é uma característica muito importante, conforme abordada nesse texto, Efésios 4, 22 a 24, que fala acerca de santidade e nos descreve a santidade como um estado, né? A santidade como um modo, tá certo? Como uma maneira, uma correta maneira de viver, uma correta maneira de se comportar diante de Deus. Agora, acerca do amor, o amor que é perfeito em Deus e que comunica a nós esse amor e que nos leva então a viver por esse amor, baseados, fundamentados nesse amor. Sem esse amor não conseguimos viver uma vida espiritual autêntica, uma vida espiritual verdadeira. Salmos 36:7 diz: como é precioso teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Salmos 36:7. Também cito 1 de João 4:16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Em outro lugar, João diz: como alguém pode dizer que ama a Deus que não viu, se não ama ao irmão que vê? Então, a partir dessa realidade, e também no texto de Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, temos a questão de que o amor de Deus, diferentemente do amor reproduzido nos filmes em Hollywood, não é simplesmente sentimentos, sensações, tá certo? Arrebatamento de sentidos ou loucura mental, alguma coisa assim, mas é ação, tá certo? O amor de Deus é agir em conformidade com a natureza de Deus, é agir em conformidade com aquilo que recebemos da parte de Deus. Então, uma vez que o amor de Deus por nós foi sem medidas, foi sem limites, nos alcançou da maneira como estávamos, nos amou no estado em que nos encontrávamos, tá certo? Investiu em nós, nos resgatou dessa situação, dessa antiga condição e nos constituiu nesse ser que hoje somos, novas criaturas em Cristo Jesus. Ele exige de nós também a manifestação desse amor. Então, se nós vivemos nesse amor, se esse amor está em nós, então João diz, é a marca. Você quer ter uma marca se você é ou não de Deus? Se você tem o amor de Deus. Se você não tem o amor de Deus, você tem que repensar toda a sua vida. Você tem que voltar, aceitar Jesus de novo e começar tudo de novo. Por quê? Porque você não é nada diante de Deus, se você não tem o amor de Deus. Se você não tem essa manifestação desse amor que te leva à ação, a preocupação com as pessoas, a preocupação com as vidas, a agir de modo a demonstrar esse amor. Se você tem esse amor, você não consegue ficar sem demonstrá-lo. Se você não tem, você não se importa. Na verdade, você não é nada diante de Deus. Então, a questão do amor é imprescindível. João coloca ela como uma marca distintiva daquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Aquele que é de Deus tem esse amor e vive conforme esse amor e manifesta esse amor. Aquele que não tem esse amor não tem nada com Deus. João, primeira carta de João 4,16. Agora, acerca da justiça, caminhando para o final, justiça de Deus, cito Deuteronômio 32:4, que nos diz: ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Cito 2 de Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós. Quem? Cristo. Tornou Cristo pecado por nós, lançando sobre ele o nosso pecado, não o seu próprio pecado, mas lançando sobre ele o nosso pecado, tá certo? Por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Então, interessante, tanto o primeiro texto abordado em Deuteronômio, sobre a justiça, sobre a retidão de Deus, tá certo? A infalibilidade de Deus, como também o segundo texto, no qual Deus se fez carne, tomou sobre si a nossa injustiça, se fez injustiça por nós, para que nós fôssemos justificados nele. Carregou sobre si a nossa injustiça, o nosso pecado, foi atingido pelo juízo devido ao nosso pecado, caiu sobre ele, tá ok? Para que ele, comprando o nosso pecado, atribuísse, imputasse a nós a sua justiça. E aí Deus olha do céu para nós e vê o sangue de Cristo sobre a nossa vida, purificando-nos do nosso pecado. E nós somos então justificados, somos regenerados, somos santificados, para sermos futuramente glorificados. E estamos em plena comunhão com Deus por causa de Cristo Jesus, feito em justiça em nosso lugar, para que nós fôssemos justos diante de Deus. Nossa justiça não é de nós mesmos. Agora, a partir dessa nova condição na qual nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito de Deus está em nós, nós temos como parâmetro Deus, que é justo. Temos que andar conforme a justiça de Deus. Nosso parâmetro não é o mundo, nosso parâmetro não é o Estado, nosso parâmetro não é a sociedade. Mesmo no lugar mais terrível que você esteja, o seu referencial é Deus, o seu referencial é Cristo. Nós andamos conforme Ele, nós somos representantes dele nessa terra corrompida. O mundo jaz no maligno, mas nós temos uma cidadania celestial em Cristo Jesus. Nós andamos conforme Cristo Jesus, conforme a justiça de Cristo Jesus. Vamos justificar a lei de Deus para manifestarmos a justiça de Deus ao mundo. Fidelidade, para fecharmos atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis, aquele que interfere diretamente na nossa vida, nos aperfeiçoa para andarmos conforme a vontade de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Naquilo que já falamos acerca de linguagem antropopática, Deus de fato não se arrepende da maneira como o homem se arrepende. O homem se arrepende de corrigir de erro. Quando no texto, em língua portuguesa, em algum momento o autor atribui a Deus arrepender-se, sempre lembre-se que no hebraico, por trás daquele texto, está o termo narra, que fala acerca de decepcionar-se, diferentemente do arrepender-se empregado ao homem, que tem por trás de si o termo shub, que fala sobre erro cometido pelo homem, ao qual deve se arrepender, perante o qual deve se arrepender. Então, mesmo que para um e para outro, para Deus ou para o homem, esteja a arrepender-se, no hebraico, quando relacionado a Deus, por trás do termo arrepender-se há narra. No hebraico, quando fala arrepender-se para o homem, está shub, ok? Então, de fato, Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Nem é filho do homem para que se arrependa. Deus não erra, por isso não tem necessidade de arrependimento, shub, como no hebraico, né? Arrependimento em decorrência de erro. Esse é o nosso Deus, fiel. Nosso Deus que permanece o mesmo, ok? Como o texto com o qual encerra esse estudo, que já está longo, 1h22. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, seja fiel. Se você for infiel, você vai perder a sua comunhão, você vai perder o seu lugar, você vai perder a tão bendita salvação em Cristo Jesus, porque você decaiu da graça. Mas se você for fiel, Deus continua sendo fiel. Se você for infiel, saiba, Deus não mudou, Deus é o mesmo, e Ele está pronto a te receber, uma vez que você se arrepender e retornar ao antigo amor, ao primeiro amor, como aconselha o Senhor Jesus Cristo na carta aos Efésios, né, que foi enviada por meio de João. Arrepende-se, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Assim também para nós é dito mesmo: arrependa-se, volte ao primeiro amor, tá certo? Para que você possa vivenciar a fidelidade de Deus, que permanece sempre o mesmo. Atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, que nos levam a adorar a Deus, a temer a Deus, a exaltar a Deus e também nos aperfeiçoar, baseando-nos sempre em Deus, naquilo que Ele comunica para nós, de seus atributos, e que em nós gera essa nova criatura que vive para a honra e glória do santo nome do Senhor. Ok? Agradeço a você ter assistido essa aula e permanecido até aqui comigo. Peço para que você se inscreva no canal. Graças à sua participação e à misericórdia de Deus, já estão em 2.640 inscritos no canal teológico.
peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir o nosso trabalho Teologia para a Vida Cristã, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.